Olá, irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto, e a igreja celebra o dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres diocesanos. Então eu quero pedir que você, nesse dia, dedique uma Ave Maria por todos nós, os padres, para que nós sejamos conforme o coração de Jesus deseja. Nós já rezamos no final de semana passado, porque a igreja vai vivendo a dinâmica do mês vocacional e a cada final de semana a gente celebra uma vocação. Mas afinal de contas, rezar nunca é demais, né? Então, por favor, reze por nós. Mas agora eu convido você para rezar junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, derramai sobre nós a vossa graça, para que possamos, ao ouvir a tua palavra, colher os frutos que ela produz na nossa vida. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém consegue ficar indiferente ao ministério de Jesus. Tudo o que Jesus fala, tudo o que Jesus faz exige do ser humano uma resposta. E à medida em que nós vamos conhecendo o Evangelho, que nós vamos meditando a palavra, vai ficando muito claro alguns tipos de resposta. Existe primeiro a resistência a Jesus. Nós vemos isso muito presente nos fariseus. O que esse povo faz? Cada vez que eles olham para o agir de Jesus, eles, além de resistir, eles questionam, eles enfrentam, eles rejeitam. Não querem saber. Depois nós vamos ter aqueles que não acreditam. Como a gente viu recentemente, o grupo da família de Jesus, que ficou ali preso nas limitações humanas e não conseguiu dar o salto da fé. Não rejeitaram, não ficaram ali com picuinha como os fariseus, mas também não acolheram. Ontem, inclusive, nós vimos um outro tipo de resposta, a dos discípulos, muito especialmente em Pedro, que escuta de Jesus: homem fraco na fé. Tem fé, mas ainda é uma fé crescendo, ainda é uma fé fraca. E hoje, meus irmãos, nós temos na mulher cananeia uma mulher a quem o próprio Jesus vai virar para ela e vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Veja os tipos de resposta. Uma oposição resistente a tudo que Jesus faz, a falta de fé, uma fé fraca e agora uma fé grande. Então esse evangelho, esta palavra, ela tem que ficar viva em você. Por isso então, ao longo do dia, vá meditando ela, vá rezando ela. Ao longo do tempo vá perguntar assim: o que o evangelho de hoje me ensinou mesmo? O que a palavra de Deus colocou no meu coração? Para que a tua fé cresça como a dela. E você, alcançando esta fé grande, possa alcançar a riqueza do amor de Deus. Se você quer, diga isso agora. Tome essa decisão. Eu quero ter uma fé grande. Eu não quero a falta de fé. Eu não quero resistir a Jesus. E não quero nem me conformo também com uma fé mais ou menos. Uma fé fraca, uma fé vacilante. Não. Eu quero uma fé forte.
como, ou melhor, o que a gente aprende com esta mulher para que também nós possamos crescer na fé e tocar o coração de Jesus como ela conseguiu. A primeira coisa que nós vemos nesta mulher é que ela tem uma fé confiante. O Evangelho diz que ela vai até Jesus porque a filha dela está possuída por um demônio. Então você imagine o que é para uma mãe ter a sua filha atormentada pelo próprio inimigo. E ela vai até Jesus. E lá ela vai fazer a sua oração. Como eu disse, confiante. Porque a gente precisa entender que confiança em Deus, ela aparece não porque a gente tem problema. Problema todo mundo tem. Mas a nossa confiança em Deus aparece quando diante dos problemas, quando diante das dificuldades, corre até Jesus e põe nele a sua esperança e grita: Jesus, socorre-me. Porque só pede socorre-me a Jesus quem confia que ele pode. Essa é a confiança que Deus espera de nós. Uma oração firme e convicta. É nele que eu confio, é nele que eu encontro salvação, é nele que eu encontro tudo o que eu preciso. Então confie em Deus. A segunda virtude de fé que a gente aprende com essa mulher é a insistência. Guarda isso. Quem tem fé não desiste nunca. Quem tem fé não desanima na oração. Por quê? Porque confia. A confiança gera insistência, gera perseverança. Porque você lembra do Evangelho? Ela contou para Jesus o problema. Jesus então faz o quê? Nada. Nem resposta Jesus deu para ela. Olha isso. Diferente de outros evangelhos no qual Jesus já responde, ali Jesus fica quieto. E o que os discípulos fazem? Jesus manda essa mulher embora. Ela vai ficar aqui gritando igual uma louca no meio de nós, esse desespero todo? Manda embora. Aí Jesus dá uma resposta para ela. E a resposta é uma resposta dura, dizendo: filha, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Você é pagã, ela é pagã, cananeia. Ser cananeia é ser pagã, ela não pertence ao povo escolhido por Deus. Mas ela não desanima. Ela sabe que Jesus pode. E ela sabe que ele vai ver a necessidade dela. E o que ela faz? Ela aumenta o clamor, ela insiste. Ela faz uma oração dizendo: Jesus, são as migalhas que eu te peço. Não precisa tirar desse povo para quem o Senhor veio. Não precisa abandonar eles, mas eu também preciso desta graça. O que o Senhor vai dar para eles é exatamente o que eu preciso. Ela insiste. A resposta de Jesus se transforma numa prece na boca dela. Aí Jesus para, olha para ela e fala: mulher, grande é a tua fé. Que seja feito como você quer. Olha isso. A insistência dela atraiu a graça de Deus. E foi a insistência, a perseverança que fez a fé ser forte, que fez a fé ser grande. Então, não desista. Fica firme. A terceira virtude que a gente aprende para a nossa vida de fé com a mulher cananeia é a humildade. É a capacidade de reconhecer a nossa verdade, nem mais nem menos. E saber que a nossa verdade é quem precisa da graça de Deus. É a nossa pequenez que necessita de Deus. E ela, no Evangelho, quando ela insiste, Jesus vai dizer para ela: olha, não fica bem eu tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus praticamente está chamando essa mulher de cachorra? Porque para os judeus, todos os pagãos, eles eram considerados como os cães. Eles chamavam, então, por exemplo, os cananeus que ela era, de cães. Então Jesus traz para si essas palavras, não para humilhá-la, mas para mostrar a verdade. E qual é a resposta? Que ela vai se sentir ofendida? Não. Ela vai falar assim: é verdade, Jesus. O Senhor está certo. Eu não pertenço a esse povo da aliança. Eu não pertenço àqueles que seguem. Mas também os cachorrinhos precisam da migalha. Olha isso. Ah, não. É muito bonito, minha gente. Não tem como a gente olhar para essa mulher e não admirar ela. Se fosse a gente já ia bater o pezinho, ficar revoltado e ó, não quero saber mais de Jesus. Talvez ia até virar um opositor, mas ela não. Ela confia tanto em Jesus. A oração dela é tão perseverante que ela fala: Jesus, se é a migalha que você tem para me dar, eu aceito. Ela sabia que uma migalha dada pela mão de Deus tinha o poder de realizar o bem que ela precisava. Porque nada do que Deus dá
é pequeno. Ela é humilde para reconhecer a sua pequenez e abraçar a graça de Deus presente nas pequenas coisas, usando a metáfora da migalha. E a última virtude, a quarta então, que nós podemos aprender para que a nossa vida de fé cresça e seja grande aos olhos de Deus, é a força. A mulher cananeia tem uma fé forte. Em que sentido? No sentido de que ela, diante daquilo que ela vê, dos obstáculos, das limitações que ela poderia enfrentar para chegar até Jesus, ela não paralisa. Ela não se atemoriza pelo medo. Porque ela poderia, sabendo que é pagã, que ela não pertence a esse povo eleito pelo Senhor, pelo qual ele queria começar, ela poderia ter paralisado. Não, eu tenho medo, eu não vou, não vai dar certo. Ou então, diante do silêncio de Jesus, ou dessas respostas duras que ele dá para ela, ela poderia ter desanimado. Mas ela é mulher forte. Ela não se abala diante da dificuldade. Ela não permite que nenhum obstáculo a afaste de Deus. Ontem, por exemplo, quando Pedro sente o vento, ele começa a afundar. Porque aquele obstáculo faz ele olhar para ele. Mas o tempo todo ela não está olhando para ela. Ela olha para Deus. Ela olha para Jesus e vê nele a força. Então a força dela está no olhar fixo em Jesus. Ele pode. Ele pode, Ele é quem vai libertar a minha filha. E é por esta fé que ela consegue, então, o grande milagre da libertação da sua filha. E aí, então, fazendo esse caminho bonito de fé, forte, humilde, confiante e perseverante, Jesus elogiando ela, ela não apenas recebe uma graça pessoal, mas ela também mostra para todo mundo que o bem que Deus trouxe agora não é mais dado por questões exteriores. Porque na época de Jesus, só podia receber a bênção de Deus quem pertencia ao povo de Israel, que é o povo que de fato Deus escolheu para começar a sua obra de salvação no mundo. Mas eles começaram a se achar proprietário. Achavam que só eles, pelo simples fato de pertencerem ao povo, já poderiam e viveriam toda a graça de Deus. Agora Jesus convida os seus discípulos para começar uma nova relação. Faz parte da família de Deus e alcançará a graça dele aqueles que crerem. Por isso, ao olhar para a grande fé desta mulher, o que nós vemos é o nascimento da igreja. Não mais pertencente a um povo, não. Porque eu e você, aos olhos dos judeus, somos pagãos. Não pertencemos à primeira aliança, mas agora nós fazemos parte daquele povo que vai até Deus pela fé, mas não qualquer fé, uma fé grande. Peça essa graça a Deus. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, para que eu possa encontrar em Ti toda a graça e bênção que eu preciso. Mas assim como aquela mulher que pela sua fé forte, humilde, perseverante e confiante alcançou a bênção para a filha dela, eu também quero que a minha fé seja tão grande que através da minha oração o Senhor abençoe a todos aqueles que eu amo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.